Olá, aqui é o professor Alan e vamos fazer aqui alguns exercícios relacionados ao conceito de função e também às funções de primeiro grau. Primeiro, o custo C em reais de produção de x litros de certa substância é dado por uma função linear de x com x maior ou igual a zero, cujo gráfico está representado abaixo. Então, analisando o gráfico aqui, a gente nota aqui que é uma reta. Então, se é uma reta, você pode perceber aqui que ela é oblíqua ao eixo y, então isso só pode ser uma função de primeiro grau. Então, como que é a característica? Qual que é a característica dessa função? Eu já sei que essa função é do tipo y igual a ax mais b, ok? Essa função é dessa estrutura porque é uma reta, função de primeiro grau. Então, tem duas formas aqui da gente fazer isso. Você pode perceber que nós temos duas informações aqui que o exercício me deu. Olha lá, você tem um ponto aqui que eu vou chamar de ponto A e um ponto aqui que eu vou chamar de ponto B, ok? As coordenadas de A, quais são? Qual que é o x de A? O x de A está aqui embaixo, 30. Então, aqui é 30. E aqui, qual que é a ordenada de A? Então, nós temos a abscissa 30 e a ordenada 760. Então, pronto. E o ponto B é a mesma coisa. Qual que é o ponto B? A abscissa dele é 0 e a ordenada 160. Então, nós temos duas formas de achar esse exercício aqui. A gente pode tratar como sistema, por exemplo. Aqui eu tenho que f, presta atenção, quando x é 30, y é 760. Então, nós temos que f de 30 igual a 760 e temos também que f de 0 é igual a 160. Então, com essa informação aqui, se você substituir na sua funçãozinha, você vai obter duas equações. Por exemplo, f de 30 é igual a 760. Então, substituindo 30 no x, eu tenho que encontrar 760 para y. Ficando que equação? 30 vezes a mais b igual a 760. E aqui embaixo, f de 0 igual a 160. Então, a vezes 0 mais b igual a 160. Então, aqui nós temos duas equaçõezinhas, tá vendo? Envolvendo a e b. Então, se a gente resolve um sistema aqui, você encontra o a, encontra o b, você encontra a função. Essa é a primeira maneira. Mas existe uma maneira mais fácil, tratando a sua equação de forma analítica, ou seja, fazendo estudo analítico da reta. Então, eu vou chamar isso aqui de mx mais b, tá? Que eu acho bem mais fácil do que a de cima. Pessoal, mas aqui está tranquilo, ó, já achei o b, substituto, tudo bem, mas e quando a gente não tiver o zero aqui como abscissa? Aí você vai ter trabalho para fazer o sistema. Então, eu vou ensinar uma maneira que eu acho bem mais fácil para fazer. Primeiro, esse ponto aqui ele é muito importante nas funções, ou seja, toda função de primeiro grau, ela intercepta o eixo y sempre no termo dependente, ou seja, sempre aqui no B. Então, o que acontece aqui nesse nosso exercício? Aqui eu vou fazer um tracinho para a gente resolver de outra forma, tá bom? O que acontece nesse exercício? Eu já sei que o B é 160. Por quê? Porque eu já estou te falando aqui, quando a gente tem, presta atenção, quando a gente tem uma função de primeiro grau e você tem um gráfico que encosta na sua função no eixo y, se você tem esse ponto é o termo dependente, ou seja, é o bzinho. Então, nesse gráfico aqui, eu já sei que o meu b é quanto? Olha lá, 160. Pronto. Então, a minha função é do tipo y igual a mx mais 160, beleza? Beleza. Tanto é que você confirmou aqui em cima, lá, o b é igual a 160. Agora, o m, existe uma fórmula para a gente achá-lo. É a variação de y sobre a variação de x. O m é o coeficiente angular dessa reta, então ele me dá a inclinação. Então, variando y em relação a x, nós obtemos essa inclinação. Então, a variação de y é só você pegar a diferença entre os dois pontos. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ya menos yb sobre xa menos xb. Você vai perceber que vai ficar bem mais fácil de fazer. Ya, quanto que é o ya? 760. Quanto que é o y de b? O y de b é 160. Agora vamos lá. X de A. Quanto que é o x de A? 30. Quanto que é o x de B? 0.
Então ficou 760 menos 160 é igual a 600 sobre 30. Simplificando aqui, 60 por 3 dá 20. Pronto, já achei minha função. Então, quem é minha função? Y é igual a mx mais b, não é isso? Quanto que é o m? 20. Então, ficou 20x mais o b, que é 160. Pronto, já tem aqui minha função. Só reescrevendo a função nos termos do problema, então nós temos que a nossa função, que aqui é o custo, o y é o c de x, então eu tenho que c de x é igual a 20x mais 160, beleza? Agora é só responder o exercício. Ó. Nessas condições, o custo de 7.160 corresponde à produção de... Então, ele me deu o custo, ou seja, nesse exercício foi dado para a gente o custo, 7.160. E agora eu quero encontrar o valor de x. Então, é só igualar a sua função a 7.160, ficando 20x mais 160 igual a 7.160. Logo, 20x é igual a 7.160 menos 160. Então, 20x é igual a 7.160 menos 160, 7.000. O 20 está aqui multiplicando, passa para o segundo membro, dividindo. Então, x é igual a 7.000 dividido por 20. Simplificando aqui, 700 dividido por 2, x é igual a 350. Ou seja, com R$ 7.160, eu tenho uma produção de 350 litros. Pronto, tá aí. Super tranquilo. Vamos fazer mais exemplos aqui relacionados à função. Número 2. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 800, mais um custo variável de 60 centavos por unidade. Sendo x o número de unidades produzidas, responda. Letra A. Escreva a lei que fornece o custo y em função de x peças produzidas. Nós sabemos que o custo, né, a função custo em função de x unidades produzidas, é o custo fixo mais o custo variável. O custo variável, por quê? Porque depende de quantas peças que ela produz. Então, o exercício pediu para a gente chamar y de custo total. Então, na letra A aqui, como é que vai ficar? Letra A. Y é igual. Quem é meu custo fixo? É 800? Então, está aqui, ó, 800. Mais meu custo variável. Qual que é o custo variável? Não é 60 centavos? Então, 0,60. Vezes o número de peças que você produz. Como são x peças produzidas, pronto. 0,60x. Está aí a função. Super tranquilo de fazer, tá vendo? 800 mais 60 centavos de x. Agora a letra B. Calcule o custo total envolvido na produção de 200 peças. Então, se eu produzir 200 peças, eu vou pegar aqui, ó, o x e vou substituir por 200. Super tranquilo também. Então, y é igual a 800 mais 60 centavos vezes 200. Então, como é que a gente faz esse tipo de conta? Você tira a vírgula aqui, fica 60 vezes 200. Quanto que é 60 vezes 200? 6 vezes 2 dá 12. Então, acrescento os dois zeros aqui do 200, mais o zero de 60, eu tenho 12.000. Mas como são duas casas decimais, eu tenho que andar duas casas com a vírgula para a esquerda. Logo, o meu custo vai ser de 800 mais 120, tem um custo total de R$ 920. Tranquilo, não é? Uma vez que você monta a função, responder a letra B se torna muito fácil. Agora, quais os diagramas abaixo se encaixam na definição de função de A em B, onde o A foi definido para os elementos A, B e C e o B, 1, 2 e 3. Então, aqui a gente tem que lembrar do conceito de função, né? Se você está com um pouco de dúvida nesse assunto, sugiro que assista o vídeo postado aqui no nosso canal sobre o conceito de função. Então, aqui, vamos analisar qual dos diagramas se encaixa nessa definição aqui. Ó. A função é f definida de A em B. O que é isso? Para você lembrar. A função definida dessa forma, ela tem que transformar todo elemento x em um único elemento y em B. Então, vamos ver onde isso ocorreu. Ó, a letra A já descarto. Por quê? Porque nem todo elemento foi transformado. Olha aqui, ó, o C não está associado a ninguém. Então, essa aqui a gente já descarta. Agora, vamos ver aqui a letra B de bola. O A está associado ao 2, o B está associado ao 3 e o C está associado ao 1.
Então, nossa alternativa correta é a letra B. Por quê? Porque todo elemento está associado e essa associação foi única. Veja bem, para você entender um pouco melhor. Na letra C, por que essa letra C não é? Porque todo elemento associado está, porém o B está associado a dois elementos. Desculpa. E isso não corresponde a uma função, porque um valor de x não pode estar associado a mais de um valor de y. Ou seja, um valor de x não pode ter duas imagens. Então a letra correta, alternativa B. Super tranquilo também. Agora vamos para os próximos exercícios. Questão 4. Um cabeleireiro cobra R$ 12 pelo corte para clientes com hora marcada e 10 sem hora marcada. Ele atende por dia. Aliás, ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com hora marcada e um número variável de x clientes em hora marcada. Letra A. Escreva a fórmula matemática que fornece a quantia Q arrecadada por dia em função do número x. Nós vamos chamar esse x aqui do número total de clientes que ele atende no dia, tá? Não só aqueles que ele atende por hora marcada. Hora sem estar marcada. Só para ficar mais fácil aqui para você entender. Então vamos lá. Eu vou chamar de Q a quantia que ele recebe no dia e x o total de clientes, beleza? Se ele já atende um número fixo de 6 clientes por dia com hora marcada e para esses ele cobra R$ 12, então eu já tenho que começar com esse, 6 vezes R$ 12, mais aqueles clientes que ele não atende com hora marcada, né? Ou seja, que vão lá esporadicamente. Mas como já tenho 6 aqui, e eu quero que x seja o total de clientes, eu vou pegar aqui a quantidade de clientes por dia e já vou tirar os 6, porque o dinheiro dos 6 já está aqui. Tá vendo? Aí fica mais fácil. E cada cliente que eu atendo sem hora marcada, eu cobro R$ 10. Então tá aqui, Pronto. Você acabou de criar a sua funçãozinha. Só para ficar um pouquinho melhor, Q de x igual a 6 vezes 12, R$ 72, mais x menos 6, que multiplica R$ 10. Está aí a sua funçãozinha, está respondido. Agora a letra B. Qual foi a quantia arrecadada num dia que foram atendidos 16 clientes? Então vamos lá, letra B. No dia que eu atendi 16 clientes, 16 eu vou chamar de x, não é? Então eu estou procurando o quê? Q de 16. Basta substituir. Então vai ficar R$ 72 mais 16 menos 6, que multiplica R$ 10. Ficando Q de 16 igual a 72 mais 16 menos 6, 10. 10 que multiplica R$ 10. Logo, Q de 16 é igual a 72 mais 100. Totalizando a quantia de R$ 172. Beleza? Beleza. Então, vamos para a última questão. Qual foi o número de clientes atendidos num dia que foram arrecadados 212? 212 não foi a quantia arrecadada? Então, nós vamos substituir no lugar de Q de x. Logo, 212 é igual a quem? 72 mais x menos 6 vezes 10. Efetuando aqui a multiplicaçãozinha, que nós temos que achar o x agora. Então, nós vamos multiplicar 10 vezes x e 10 vezes menos 6. Então, vai ficar 212 igual a 72 mais 10x menos 60. Então, ficou 212 menos 72 mais 60 igual a 10x. Tá? Isolando aqui o x no segundo membro e passando os números para o primeiro membro. Então, se eu devo 72 e tenho 60, eu vou dever 12. 212 menos 12, 200. Então, ficou 200 é igual a 10x. O 10 está multiplicando, passa para lá como? Dividindo. Então, 200 dividido por 10 é igual a x. Simplificando, temos que x é igual a 20. Pronto, foram atendidos 20 clientes no dia em que eu arrecadei R$ 212. Beleza? Agora a questão 5.
Faça a associação correta de cada sentença com o seu gráfico. Então aqui nós temos alguns gráficos, gráfico 1, gráfico 2, aqui não dá para ver, mas é gráfico 3, tá bom? E aqui é o gráfico 4, beleza? Então, qual desses não representa função? Para a gente reparar se um gráfico é ou não uma função, basta efetuar o teste da reta vertical. Então, o que consiste esse teste? Nós vamos imaginar várias retinhas verticais, tá bom? Por exemplo, essa aqui, ó. Se essa reta que eu estou imaginando aqui tocar o seu eixo, tocar a sua função, desculpa, em mais de um ponto, não é função. Então aqui, ó, tocou em um, tocou em um, tocou em um, tocou em um, tocou em um. Então isso é função. Agora aqui, olha para você ver, aqui vai acontecer a mesma coisa, aqui a mesma coisa, mas essa aqui, ó, uma única reta que eu traço aqui, tá vendo? Ela intercepta a função em todos os seus pontos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou ter mais de uma imagem para o valor de x. Então está acontecendo isso aqui, ó, só para você entender melhor. Eu tenho um valor de x que vai estar associado a mais de um valor em y, e isso não representa uma função, ok? Então o único aqui que não representa a função, quem que é? É o 2, beleza? Agora f de x igual a 3x. Você pode reparar que aqui não tem o b, né? Então o b é zero. Então aquela dica que eu passei no início pode ser usada aqui. Qual dos gráficos aqui que intercepta a sua função no eixo y em zero? Aqui não, interceptou minha função aqui. Deixa eu tirar esses... Não vai adiantar tirar. Intercepta a minha função aqui, ó, maior do que zero. Aqui já sei que nem é função. Aqui interceptou minha função, ó, no número maior que zero também. Aqui foi a única que interceptou em zero. Então, já sei que o gráfico que representa essa função aqui é o gráfico 4, tá bom? Outra dica também é o seguinte, funções que b é zero é uma função linear, sempre passam na origem. Agora essa aqui, f de x igual a x mais 3. Então, o b não é 3, então já sei que é uma função que vai passar em 3. Ah, mas essa aqui pode passar no 3, não pode? Mas essa é uma função constante, ó, o gráfico é uma reta paralela. A função de primeiro grau ela é sempre oblíqua. Então, esse tipo de função na letra C aqui só pode ser representado pela função que representa o gráfico 3, porque é uma reta oblíqua, tá vendo? Não é paralela. Então, aqui eu já sei que o gráfico é 3. Agora, a de baixo, f de x igual a 3. Esse tipo de função é chamado de função constante. Então, as funções constantes são sempre retas paralelas ao eixo x. Ou seja, como não tem coeficiente angular, o coeficiente angular aqui é zero, ela não tem inclinação nenhuma. Tá vendo essa aqui? Essa aqui já tem uma inclinação, tá vendo? Ó, essa já tem uma inclinação aqui, ó, um ângulo θ qualquer. Essa não tem. Então, a letra D só pode ser representada pela função 1. Agora, a raiz da função é zero. A raiz, olhada geometricamente ou graficamente, é onde a sua função intercepta o eixo x. Então, a única função que interceptou o eixo x foram essas aqui, as únicas, né? E essa aqui. E qual delas interceptou em zero? Ah, muito bem, foi a 4, não foi? Então, pronto. Então, a função cuja raiz é zero é a função 4. E f de x é constante? Qual das funções que nós olhamos aqui que é constante? Ou seja, aquela que tem gráfico paralelo ao eixo x? A função 1. Pronto. Então, uma simples análise aqui, nós resolvemos aí esses exercícios de forma bem tranquila.